Olá, eu sou a Nadir dos Reis Miranda, integro a equipe aqui da Secretaria Municipal de Educação, né? Dentro da divisão de Inclusão Educacional e Diversidade, que é a antiga GESP, né? Que agora passou a ser uma divisão com uma nova nomenclatura. E dentro dessa divisão eu sou responsável pela seção de apoio à diversidade. Então, estou aqui para contribuir, né, com construindo saberes e práticas inclusivas, na unidade temática, a construção da inclusão no ambiente escolar, e eu vou abordar, né, por meio dessa gravação, né, dessa aula, as relações entre diversidade e inclusão educacional. Então, essa fala eu já realizei ela em outros contextos, né, em 2024 especificamente, em especial com profissionais que atuam, né, no contexto da educação especial. Então, já realizei essa fala no fórum, de educação especial, né, que foi desenvolvido no UFPR ano passado, e também desenvolvi essa fala no fórum de práticas inclusivas, que é desenvolvido especificamente aqui para o público do nosso município, né, profissionais que atuam na educação especial. E agora eu vou desenvolver essa fala para um público mais amplo da nossa rede, daí não especificamente, né, pensando em quem trabalha com educação especial, mas entendendo que a inclusão ela está permeando, né, a atuação de todos os profissionais da rede. Né? Claro que enquanto, né, profissionais que atuam diretamente nos serviços, nas salas de recursos multifuncionais, nas salas de recursos TFE, como intérpretes, né, como cuidadores e cuidadoras, né, entre outras atribuições e funções que temos, né, na educação especial, mas também enquanto profissionais que atuam no ensino regular, né, e que têm, claro, que trabalhar, né, no contexto da inclusão. E aqui a minha discussão ela vai ser bem para a gente pensar um pouco essa questão da inclusão de uma maneira um pouco mais ampla e mais complexa, até para pensar o quanto que quando a gente fala de inclusão, a gente também está se referindo não só ao contexto específico da educação especial, das pessoas com deficiência, né, das pessoas e de estudantes que têm distúrbios de aprendizagem, mas também de diferentes segmentos sociais que também passam por processos históricos de inclusão no contexto escolar. Né? Então, eu nomeei essa fala Relações entre a Diversidade e Inclusão Educacional. Então, a ideia é que a gente comece, né, repensando alguns conceitos que são de uso já bastante popular, bastante amplo, mas que é importante, né, que em alguns momentos a gente pare para refletir sobre esses conceitos, sobre o seu significado, sobre suas transformações e ressignificações, né, ao longo do tempo, sobre o quanto também que a gente entende as camadas de significado que perpassam determinados conceitos, né, ou a partir de que perspectiva que a gente está entendendo esse conceito. Então, aqui eu vou discutir um pouquinho com vocês, retomar um pouco tanto o conceito de inclusão quanto o conceito de diversidade, né? Para a gente refletir um pouco sobre o que a gente entende a respeito desses conceitos e o quanto que a compreensão desses conceitos também, né? Ela tem sido ampliada, né? Ela tem sido complexificada, então eu vou discutir um pouquinho com vocês essas questões. Depois nós vamos pensar um pouco essa questão da inclusão e da diversidade ao longo, né, da história. E vamos, né, fechar essa conversa refletindo um pouco sobre um outro conceito, que é o conceito de interseccionalidade, né, que nos ajuda a entender o quanto que diversas questões, né, pensadas aí da diversidade, da inclusão, elas têm uma inter-relação, né, ou diferentes segmentos, ou diferentes demandas estão interligadas, tá? Então essa é um pouquinho da nossa conversa de hoje. Então, vamos começar com o próprio conceito de inclusão, né? Eu peguei aqui uma definição bem simples desse conceito, que está no dicionário, né? E o que é inclusão, né? É o ato ou efeito de incluir-se. Então, sempre que a gente fala de inclusão, parte-se do pressuposto, né, que houve exclusão, ou que ainda não houve a inclusão, né? Que é necessário fazer essa inclusão, ou que ela não foi também realizada de maneira efetiva, né? Então, quando a gente inclui, né, ou a gente se inclui ou inclui, né, o outro, ou inclui outros grupos, quer dizer que não estão incluídos ainda, né, que houve exclusão, que houve segregação, que ainda não houve a inclusão efetiva. E daí algumas questões importantes para a gente pensar, né? Quando a gente fala de inclusão, quem que a gente tem que estar incluindo? Quem que nós devemos incluir, né? Que grupos, que segmentos que foram excluídos, né? Ou que ainda não foram inclusos? Onde nós vamos incluir? Por que temos que incluir e como que vamos incluir também é uma questão importante, né? Então essas são perguntas que sempre que a gente fala de inclusão a gente precisa refletir sobre, né? E pensar e às vezes até repensar também a percepção, né? Que nós tínhamos, as concepções que tínhamos sobre isso, né? Porque a discussão sobre inclusão ela está em processo e ela tem avançado, né? No que se refere
tanto a questão da complexidade para se pensar a inclusão e a sua efetividade, quanto também da questão da interseccionalidade. Como que quando eu falo de inclusão, eu não posso me referir somente a um determinado segmento social. Então, eu aqui elenquei alguns segmentos sociais, né, para a gente pensar nessa relação desses segmentos com a questão da inclusão. E daí a pergunta que eu faço aqui também, né, uma pergunta retórica, na realidade, mas para a gente refletir juntos e juntas, é o que esses grupos têm em comum? Né, o que pessoas com deficiência, meninas e mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas migrantes, o que esses diferentes segmentos têm em comum, né? Quando eu realizei essa fala de maneira presencial, né, com o público participando, rapidamente as pessoas comentaram, né? São grupos que passaram por processos, né, de exclusão social, de marginalização social, que precisam ser inclusos, né? Que precisam passar por processos de inclusão social, educacional, e é bem essa a questão mesmo, né? Eu aqui elenquei determinados segmentos sociais, não todos que precisam passar por processo de inclusão. Aqui a gente podia pensar, por exemplo, em pessoas em situação de rua, né? A gente podia pensar é, em grupos como né, ligado a comunidades tradicionais, por exemplo, comunidades itinerantes. Existem outros segmentos também, mas aqui eu elenquei alguns dos quais a gente já tem aqui um debate no âmbito educacional e também tem toda uma legislação né, que tem sido desenvolvida que normatiza, que orienta os processos de inclusão desses grupos. Né? Então, as pessoas com deficiência, obviamente, a gente tem todo ali um processo já bastante desenvolvido, né, de debate, até de inclusão né, efetiva das pessoas com deficiência, que passaram por processo de exclusão social, né, que tiveram, inclusive uma questão interessante para a gente pensar aqui, é que esses diferentes grupos têm protagonismo historicamente no que se refere a esses processos de inclusão, né? Nós podemos dizer que historicamente, desde que a gente começa a pensar uma sociedade mais democrática, mais igualitária, mais inclusiva, né? Determinados segmentos foram marginalizados, né? Não foram pensados como também né, necessários para esse processo de participação social, né? De participação política e de inclusão social, de inclusão em diferentes contextos, incluindo o âmbito da educação, e que daí esses diferentes segmentos tiveram que se organizar coletivamente, inclusive, né? Às vezes atuando de forma individual, pessoas desses segmentos, mas também muitas vezes a partir de organização coletiva, enquanto sujeitos coletivos, né, sujeitos sociais, e que daí tiveram que lutar né, arduamente para. Estão ainda nesse processo, né, não é um processo que terminou, ele está em movimento ainda, lutando pela sua inclusão social e educacional. Né? Então, as pessoas com deficiência tiveram também esse processo, pessoas negras e indígenas, comunidade LGBTQIA, mulheres e meninas, pessoas migrantes, né? Todas elas nesse processo. Então, o que esses grupos têm em comum? Né? Não foi garantido a esses grupos a sua inclusão social efetiva, a sua inclusão no âmbito educacional, o seu protagonismo, a sua participação efetiva na sociedade, a sua participação política, né? Mas é claro que o nosso foco aqui é mais pensar as questões do âmbito educacional, né? Para a gente pensar a inclusão no âmbito educacional. Mas antes de nos voltarmos mais especificamente para o âmbito educacional, pensar que a inclusão não é só educacional, né? A inclusão educacional ela faz parte de um processo mais amplo de inclusão. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de inclusão social no primeiro momento, né? E aqui eu peguei, na verdade, definições da Wikipédia, e é interessante né, pensar que há alguns anos seria errôneo, não seria uma boa estratégia pegar da Wikipédia, né? Ela é muito questionada, inclusive como uma fonte de informação, mas que isso mudou, né? Atualmente a Wikipédia é considerada uma fonte de informação mais confiável e também, né, que está sendo recorrentemente atualizada. Claro que você não vai utilizar a Wikipédia para um trabalho né, acadêmico, mas que é sim uma fonte de informação confiável né, e atualizada. E daí eu fiz questão, né, e como ela é muito popular, né, geralmente quando a gente faz busca, é uma das primeiras fontes que aparece ali de informação, eu trouxe da Wikipédia a definição tanto de inclusão social quanto de educação inclusiva, né, ou inclusão educacional. E quando aparece na Wikipédia que é inclusão social, a gente vai percebendo ali, né, que vários segmentos que eu acabei né, de elencar ali no slide anterior, eles aparecem, né? Então, a inclusão social, né, por meio de um conjunto de meios, de ações, que combatam a exclusão e possibilitam os benefícios da vida em sociedade, né? No que se refere a questões de classe, de social, educação, idade, deficiência, gênero, orientação sexual, religião, preconceito social, preconceito racial. Então, diversos, a gente vai percebendo ali que está relacionado com diversos segmentos sociais. E a educação inclusiva, ela aponta né, para a transformação de uma sociedade inclusiva.
é um processo que amplia a participação de todas as pessoas, né, todos os estudantes, no ensino regular, na educação formal, né, do acesso realmente à educação formal. E a educação inclusiva, ela faz parte, então, como eu tinha sinalizado, desse processo mais amplo de inclusão social, né? E, na verdade, ela é um pré-requisito, né? Não há inclusão social sem educação. E daí não há educação, não há inclusão social sem uma educação inclusiva, né? Se eu realmente não garanto de maneira efetiva o acesso à educação, a permanência e também a aprendizagem para todos os segmentos sociais de maneira, né, equânime, de maneira igualitária, de maneira justa, eu não consigo que todos esses segmentos tenham também a inclusão social. Porque a inclusão social é a inclusão no mercado de trabalho, é a inclusão é, no que se refere à participação política, é a inclusão no que se refere aos debates, né, sociais, aos espaços, né, o acesso aos espaços sociais diversos, às diversas instituições, né, e não se garante isso de maneira, né, igualitária, equânime, efetiva para todas as pessoas, sem realmente uma educação inclusiva. É por meio dessa educação inclusiva, né, que eu vou instrumentalizando e desenvolvendo pessoas para uma sociedade inclusiva, né? Pessoas que entendem o que é viver num contexto de pluralidade, de diversidade, de desigualdades também, e que tem um comprometimento também com o combate a essas desigualdades, né? Que atuam enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, né? Para o combate a essas desigualdades, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, mais equânime, né? Que é o que a gente busca na escola da atualidade, né? Então, quando a gente fala de educação na atualidade, a gente tem que também lembrar que as nossas concepções de educação, nosso projeto de educação, ele está vinculado a um projeto social mais amplo, a um projeto político mais amplo, né? E no Brasil nós estamos, né? Nós vivemos no nosso país, ele é um estado democrático de direito, né? Então, uma escola que faz parte de um estado, né, democrático de direito, de uma nação como a nossa, ela está comprometida com princípios democráticos, com princípios libertários, né? Com princípios inclusivos, com princípios de justiça social, de combate a desigualdades, né? Então, a escola também tem que cumprir esse papel, né? Então, só para a gente refletir um pouquinho o quanto que não é possível falar da inclusão só a partir da perspectiva da educação especial. Que na atualidade, né, falar de inclusão falar de uma inclusão que é ampla, porque ela está se referindo a diferentes segmentos sociais. Não é incomum, né, que tanto em secretarias de educação, municipais, estaduais, né, e também em programas de pós-graduação, em núcleos de pesquisa, dentro das universidades, que essas questões estejam sendo debatidas agora e abordadas de maneira mais próxima, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, a gente tem na pós-graduação em educação a linha de diversidade, diferença e desigualdade, né? E nessa linha são debatidos, né, a partir das pesquisas, dos núcleos, as questões das desigualdades de raça, do racismo, as questões de gênero, de sexualidade e também da educação especial, né? Também as questões relacionadas às deficiências, aos tipos de aprendizagem. Por quê? Porque a gente vai, né, tá avançando nesse processo, também em âmbito, né, às vezes de secretaria, âmbito institucional, de produção de política pública, né, no âmbito da educação, no entendimento que essas questões precisam ser pensadas, né, pelo menos a partir das suas inter-relações, né, que depois a gente vai pensar um pouquinho, né, a partir das questões da interseccionalidade. Então, aqui no município de Pinhais, a gente também está nesse processo, né. No primeiro momento, a gente cria dentro da Gerência da Educação Especial e Inclusão Educacional a seção de apoio à diversidade, que é pela qual, né, que é a seção pela qual eu sou responsável aqui na equipe de secretaria, que ela, né, tem como responsabilidade acompanhar as questões, né, do trabalho com a educação das relações étnico-raciais, com as questões de gênero, com as questões migrantes, diversidade etária. Então, né, pensando várias questões da diversidade, da inclusão de maneira ampla, e dentro de uma gerência que historicamente está vinculada com o trabalho com as deficiências, né, com a inclusão educacional mais ampla, com a inclusão de pessoas com distúrbio de aprendizagem, questões comportamentais, né? E agora essa gerência deixa de ser só a gerência de educação especial, né, para se tornar uma gerência de inclusão educacional e diversidade, que é também um processo, né, de avanço no que se entende também do trabalho dessa gerência, né, de como que a gente vai avançando nesse entendimento. E daí, institucionalmente, também as coisas vão sendo reorganizadas, né? E Pinhais, aí, claro, né, tá realmente demonstrando, tá muito atrelada aos debates mais contemporâneos nesse sentido, né, já que a gente está avançando bastante nesse processo.
Então, assim, só para a gente fechar essa primeira parte, quando a gente está pensando na questão da inclusão, né? Entender que a inclusão, então, primeiro, ela não é algo dado, não é algo somente contemporâneo, né? É resultado de processos históricos, primeiro, de exclusão social, né? Quando não há inclusão efetiva de todos e todas. Então, por conta desses processos históricos de exclusão social e institucional, é que a gente vai desenvolvendo a necessidade de discutir inclusão. Se não houvesse, né, tido a exclusão ou a falta de inclusão para todos e todas, nós não teríamos que falar de inclusão. Então a gente só fala de inclusão porque historicamente houve exclusão, tanto em diferentes contextos da sociedade, mas também institucional, né? A exclusão, a gente não tem, digamos assim, equidade no que se refere à inserção, né? De pessoas negras e brancas, ou pessoas negras e não negras, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, homens e mulheres, né? Essas diferentes questões aí de diversidade que também, né, estruturam a sociedade e as relações sociais, por exemplo, no âmbito educacional, no âmbito jurídico, no âmbito político. Então, essas diferentes instituições, né, elas não conseguiram até agora, elas estão em processo, obviamente, mas garantir a inclusão desses diferentes segmentos sociais de forma equânime, igualitária e justa, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa discussão sobre inclusão, ela também é resultado de processos históricos de conscientização social e institucional. Então, o quanto que, por meio, né, de sujeitos individuais, mas também principalmente de sujeitos coletivos, né, e de consensos sociais que vão sendo construídos historicamente, nós vamos também avançando nesse debate. Vamos entendendo que, se não houve inclusão, né, desde o início da constituição das sociedades, e não é em qualquer sociedade, né, não se falaria, por exemplo, de inclusão em uma sociedade medieval, por exemplo, em sociedades autoritárias, né, é, em regimes totalitários ou em sociedades absolutistas, aristocráticas que nós tínhamos ali, né, ao longo do período colonial, ao longo do período moderno na Europa, né, a América daí sendo ali colônia, né, várias regiões da América sendo colônias de países europeus ou de reinos europeus. Então a gente não teria essa discussão nesse contexto, né? Essa discussão também sobre inclusão, ela é resultado, né, de desenvolvimento de um certo modelo de organização social e política que são as sociedades liberais, democráticas, libertárias, que começa a desenvolver em especial a partir do final do século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, não de maneira igualitária em todo o mundo, né, mas em alguns espaços sociais, né, Europa, América, depois África também, né, então, e agora, né, claro, países asiáticos, mas é devagar, não é um processo homogêneo, né, em todo o planeta, mas o quanto que nos espaços sociais e geográficos, né, nos quais foi se desenvolvendo esse tipo de organização social e política, que são os regimes democráticos, libertários, né, liberais, a gente vai tendo também o desenvolvimento da discussão sobre inclusão. Porque por conta dos princípios que regem essa organização social e política, né, que são os princípios de igualdade, de universalidade, de direitos para todos e todas, né, de garantia de direitos para todos e todas de forma universal, princípios de justiça social, né? Então, quanto que a questão da inclusão está vinculada a esse modelo de organização social política, e também não foi uma coisa que se conseguiu também de forma automática, a partir do momento que esses modelos de Estado vão se desenvolvendo, mas que também é fruto de embates sociais, de lutas de diferentes segmentos sociais, de sujeitos coletivos, né? Em especial aqui eu quero nomear, né, chamar atenção para os movimentos de mulheres, para os movimentos de pessoas negras, para os movimentos sociais de pessoas com deficiência, de pessoas migrantes, né, de pessoas. Então, quanto que esses movimentos, de pessoas LGBTQIA+, então, quanto que esses movimentos sociais, né, historicamente, eles vão tendo um protagonismo assim fundamental para que se pense a inclusão desses segmentos que historicamente tinham sido excluídos, né? Para se falar da participação social, da inclusão educacional, de direitos iguais, né? Ou da violação de direitos, ou da dificuldade de garantia de direitos, né? Então, o quanto que essa questão é importante e o quanto que esses diferentes sujeitos coletivos, né, que são os movimentos sociais, eles vão também ajudando, né, contribuindo para o avanço de consensos. Nem sempre a sociedade entendeu que, por exemplo, né, vou pegar aqui um exemplo, que a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, por exemplo, no âmbito da escola, da educação formal, ela era importante, ou que ela era fundamental, ou que ela não podia ser negada. Hoje em dia, dificilmente, né, no Brasil, alguém vai falar que, não,
pessoas com deficiência têm que ficar excluídas, têm que ficar segregadas em casa ou instituições. Atualmente se tem já um consenso social, e isso, né, como eu comentei, se deve muito ao protagonismo das próprias pessoas com deficiência que se organizaram em movimentos, em sujeitos coletivos, e que vão tensionando, né, as relações sociais, as instituições, né, e vão demonstrando que a inclusão delas é algo que não pode ser questionado, que é algo essencial, que é algo importante, que é algo que tem uma lógica também dentro de uma lógica maior, que é a lógica democrática e liberal, né? Então, quanto que a gente tem avançado nisso? Hoje em dia já é um consenso social. Né? Mesmo a pessoa não precisa ser uma pessoa com deficiência para entender que a inclusão de pessoas com deficiências é algo que tem que ser alcançado, que tem que ser, né, trabalhado em prol, né, que tem uma luta que é importante para toda a sociedade, né? E isso também vai acontecer em relação a esses outros segmentos, né? Claro, com ritmos diversos, né, diferenciados, porque são processos também que são às vezes em paralelo, mas que são processos específicos. Então, a cada processo desse, né, processo de inclusão de mulheres e meninas, o processo de inclusão de pessoas negras e indígenas, de pessoas LGBTQ+, eles não avançam no mesmo ritmo, da mesma maneira. Alguns avançaram mais, outros não, e isso que também não significa o fato de haver muitas vezes avanço, que também não passamos por processo de retrocesso, principalmente quando a gente tem momentos históricos de governos, né, ou de valores, né, mais autoritários, né, refratários aos valores libertários e democráticos. Como a gente teve, por exemplo, no Brasil, todo ali, né, o processo de governo autoritário, né, durante a ditadura militar, nas décadas ali de 60, 70, entrando um pouquinho na década de 80, e o quanto que durante esse período todas essas questões, claro que elas não deixaram de ser, né, pauta dos movimentos, e houve, claro, resistência e luta, por isso que a gente conseguiu também deixar, né, de estar num contexto de governo autoritário, né, de ditadura, e voltou de novo para o governo democrático, mas durante esse período também houve muito retrocesso, né, o processo não avançou tanto quanto poderia se o Brasil não tivesse, né, desde o início do século XX, vivenciado um período democrático, né, que tivesse avançado só num contexto de governo democrático, né, só amadurecido, né, um governo democrático. Mas a gente sabe que no Brasil essas questões de governo democrático, elas vão e voltam, né? A gente tem uma história, uma cultura muito marcada por valores autoritários e temos muitas dificuldades, né, de avançar realmente com as questões de ordem democrática. E ali, por último, né, deixa eu ver se eu consigo visualizar, porque a parte da gravação está bem em cima. Acho que eu não vou conseguir ver o último item que eu tinha colocado ali na resultado de processos também, né, de conscientização sobre a questão dos direitos humanos, né? Então, o quanto que essa discussão também sobre que todas as pessoas são humanas, né, diferente de questões, né, de cultura, de etnia, de cor, de gênero, de deficiência ou de não deficiência, né? Mas que nós temos que garantir direitos para todos e todas, o quanto que isso também contribuiu para que a gente pensasse e defendesse a inclusão social e educacional, tá? Aqui agora, para a gente pensar um pouco agora o conceito de diversidade, eu trouxe algumas imagens históricas, né, de diferentes contextos históricos, para a gente pensar também que quando a gente fala sobre diversidade, né, que a gente está retomando um pouco do próprio conceito de inclusão e diversidade, mas que o conceito de diversidade também precisa ser repensado. Às vezes a gente tem uma visão. Primeiro que a gente não para pensar exatamente o que é diversidade, né? Porque a diversidade ela tem ela tem múltiplos significados, né? A palavra em si. Então, ela pode tanto só ser sinônimo de pluralidade, mas a diversidade também pode ser entendida como um conceito teórico, né, da área de humanas, da área da área educacional, pedagógica, de política educacional também, né? Que daí a gente não vai só pensar a diversidade como uma questão de pluralidade, mas a gente vai pensar a diversidade, né, a partir, né, de um conceito que é da área de humanas, né, de diferentes áreas de história, sociologia, antropologia, pedagogia, né, diferentes áreas de conhecimento que pensam a diversidade, como um conceito que está problematizando as diferenças humanas. E como é que historicamente, e culturalmente, e socialmente, essas diferenças vão sendo significadas, como é que essas diferenças vão sendo utilizadas, né, de base, de fundamento, para processos de exploração, de segregação, de desigualdade, né, de constituição de desigualdades, né? Então, a diversidade, às vezes a gente usa ela como sinônimo de pluralidade, mas ela é muito mais do que isso. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com o próprio conceito, né? Conceitualmente,
dentro da área acadêmica, dentro da área pedagógica, o que é diversidade? E dentro da política também, porque a diversidade faz parte de várias políticas educacionais, né? Pensar a diversidade, pensar a inclusão. Uma outra palavra importante que tem relação com tudo que a gente está discutindo agora, que é o próprio, que não é só uma palavra, também é um conceito político, inclusive, né? Que é o conceito de equidade, né? Garantir equidade tem a ver com diversidade, né? Então aqui eu trouxe algumas imagens para a gente refletir que historicamente como é que nós sempre tratamos a diversidade, né? Como é que as sociedades humanas historicamente têm tratado a diversidade e como que uma nova percepção de diversidade, a partir de uma perspectiva mais positiva, né? E de entendimento, né? De respeito, né? Principalmente de respeito às diferenças humanas, ela é muito recente na história humana, né? Porque historicamente a diversidade sempre foi utilizada como fundamento para exploração de diferentes grupos sociais, para escravização, para extermínio, para genocídio, para geração, na verdade, de relações desiguais, relações de opressão, relações de poder, né, para fundamentar, inclusive, o poder de determinadas sociedades, determinados grupos humanos sobre outros. Então, a primeira imagem que eu trago aqui para a gente pensar a diversidade, que daí não é como nós pensamos hoje nós avançamos nessa compreensão, é essa imagem, né, que é do período colonial, né, que é do Debré, se não me engano, e que é uma imagem que mostra ali, né, pessoas indígenas sendo conduzidas, né, por bandeirantes, né. E diferente do que a gente aprendeu, né, na escola, agora, claro que essa perspectiva histórica tem sido repensada, né, na pesquisa histórica e também nas aulas de história, nos livros didáticos, que sempre retrataram os bandeirantes como heróis, né, mas na verdade os bandeirantes tiveram um papel até bem problemático no período colonial, na história do Brasil, né, porque os bandeirantes eles atuavam, né, em especial ali no contexto onde hoje é São Paulo, mas também, né, vindo aqui para a região sul também, eles atuavam em especial, né, no aprisionamento de pessoas indígenas, né, eles caçavam pessoas indígenas, aprisionavam pessoas indígenas e escravizavam pessoas indígenas, né, nem todo mundo também às vezes lembra das aulas de história ou realmente viu essas questões, porque são questões, né, a partir de uma perspectiva mais crítica, mais contemporânea, né, da construção do conhecimento histórico e da própria história do Brasil, de que as pessoas indígenas também foram escravizadas no início do período colonial, né, e que daí depois, né, por conta, né, principalmente da dizimação dessa população por esse processo de escravização, pelos processos de luta, de guerra, né, e de aprisionamento, e das doenças também trazidas, né, pelos europeus para o contexto da América, ou do Novo Mundo, né, como eles chamavam no período colonial, essa população foi rapidamente dizimada, e daí eles foram substituindo essa mão de obra escravizada, foram trazendo, né, populações, povos, pessoas, né, dos territórios da África. Mas os povos indígenas foram também escravizados, tanto que eram chamados de início, né, no período colonial, como negros da terra. Então aqui a gente vê, né, a diversidade tratada de uma outra maneira, né, o fato das pessoas indígenas terem uma outra cultura, serem de um outro território, terem outros tipos de religiosidade, o quanto que isso serviu de base, né, para populações europeias, depois para os colonizadores aqui, né, inclusive já os do período os do território, né, que eram aqui depois que vai ser o Brasil, no caso aqui os bandeirantes, para servir de fundamento para explorar essas populações, para oprimir essas populações, para escravizar essas populações, né? Então aqui a diversidade com uma outra percepção, né? Um outro significado, né? Aqui também uma imagem bem forte, né, gente? Essa é de 58, né, já do século XX, né? Segunda metade do século XX já. Quando eu olho essa imagem, né, eu sempre comento assim que muitos de nós já tínhamos nascido nessa época, né? Ou nossos pais, né, nossos avós também já tinham nascido, né, eu lembro sempre da minha mãe, que a minha mãe nasceu em 55, então minha mãe já tinha nascido, né, nesse período, e quando minha mãe nasceu, no mundo que minha mãe nasceu, por exemplo, né, minha mãe, que, nossa, é uma mulher jovem, ainda tem 70 e poucos anos, agora que, né, tá ficando mais idosa, ainda se tinham pessoas negras, né, sendo exibidas em zoológicos, né, então essa imagem aqui é de uma menina africana sendo exibida no zoológico na Bélgica, e na segunda metade do século XX, né, gente, é muito próximo a nós, pra gente perceber o quanto que esse processo realmente, né, de combate ao racismo, de combate a relações de opressão com base na cor, na raça, é muito, 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 muito recente. É do finalzinho do século XX, né, que a gente consegue avançar, pelo menos a partir de consensos sociais mais amplos, que a gente consegue desenvolver legislações, né, que a gente consegue avançar, inclusive, no trabalho no âmbito educacional para combater esse tipo de percepção, né.
o quanto que isso é recente realmente, né? O quanto até poucas décadas atrás, pessoas de pele negra, né, pessoas de origem ou de descendência africana, elas eram, até o final do século XVIII, né, escravizadas, literalmente, e depois do século XVIII, ainda vinculadas a situações, né, de opressão, de discriminação, de desumanização, né? Então, o quanto que isso é muito recente, né? E quem discute questões de diversidade étnico-racial, de desigualdade étnico-racial, desigualdade de raça, racismo, também, né, claro, entende o quanto que o fim da escravização, né, do modo de ou do processo de escravização no Brasil não significou o fim do racismo, né, das relações racistas, raciais no Brasil, no sentido de opressão da população não negra sobre a população negra brasileira, né, que isso ainda chega até nós, né, algo ainda contemporâneo na sociedade e na cultura brasileira. Então, essa é uma imagem bem triste. E observem, né, que eu tenho, nas imagens que eu já mostrei, né, que são das pessoas indígenas, e agora também dessa menina, que é uma menina, né, africana, que está sendo exibida no zoológico, e isso é um processo imenso de desumanização, que eu estou falando sempre de crianças também, né, porque quando a gente fala dos processos de opressão, de genocídio, de desumanização, né, que marcaram a forma que a diversidade era tratada, né, nos séculos período moderno, no início do século XX, né, ao longo do século XX, século XIX, o quanto que isso também afetou as crianças. Não eram só as populações adultas, as pessoas adultas, né? Todos esses processos de racismo, de genocídio, de misoginia, de sexismo, né, de LGBTfobia, todos esses processos, né, de segregação dessas populações, de construção, né, de ódio em relação a esses segmentos, todos esses processos afetaram também as crianças que fazem parte desses segmentos sociais, só para a gente refletir sobre isso, tá? Aqui tem uma outra imagem, que é do hospital que fica em Minas Gerais, né? Hospital Colônia, que fica em... Deixa eu ver se eu lembro o nome da cidade agora. Não sei se eu vou conseguir lembrar o nome da cidade. Não vou lembrar. Mas, né, é uma história bem famosa desse hospital psiquiátrico, que, né, durante o século XX, ali, né, uma boa parte do século XX, ele ainda estava né, ele estava em uso, né, esse hospital, e as imagens desse hospital, que daí teve uma pessoa, né, acho que ele era jornalista, para aquela revista histórica do Brasil também, que é a revista O Cruzeiro, que agora não existe mais, mas que foi uma revista muito importante durante muito tempo da história do Brasil no século XX, ele fazia parte dessa revista, e ele visitou esse hospital e fez vários registros, né, desse hospital, e daí esses registros ajudam a gente a entender o quanto que nesses hospitais psiquiátricos, esse é só um exemplo, porque existiam vários no Brasil, né, como um todo, o quanto que esses hospitais psiquiátricos eram espaços de segregação social, de desumanização, né? E quem que estava, né? Quais pessoas que estavam nesses espaços que eram segregadas, né? Quando a gente fala segregado, a pessoa é apartada da sociedade, né? Ela é a sua liberdade, a sua possibilidade de convivência em sociedade, de liberdade, ela é cerceada, né? Ela é retirada dessa pessoa, né? Ela não é mais um sujeito de direitos que decide, que opina, que participa da sociedade, que tem liberdade, né? Ela é meio que aprisionada, cerceada, segregada, né? Controlada de diversas maneiras. E esses hospitais psiquiátricos, quem estava nesses hospitais psiquiátricos, gente, eram esses segmentos que aparecem lá no início da minha fala. Eram mulheres e meninas, em especial aquelas, né, que tinham, né, que questionavam de alguma maneira, que, né, tensionavam de alguma maneira os ideais de gênero da época, né? Então, as mulheres que não eram dentro daquele ideal hegemônico, mulheres mães, né, boas mães, boas esposas, né, que não se adequavam a essa ideia de domesticidade, né, que colocavam em xeque esses valores, que queriam trabalhar, que queriam ter uma vida mais livre, né, que queriam estudar. Então, essas mulheres, né, que colocavam em xeque, inclusive, essa questão, né, desse controle sobre esses corpos femininos, né, porque não, a mulher que traía era vista também como uma mulher, né, insubmissa, uma mulher doente, inclusive patologicamente. Então, todas essas mulheres, né, prostitutas, né, mulheres que atuavam nesses segmentos, todas essas mulheres, muitas delas, na verdade, né, não todas, obviamente, mas muitas delas foram reclusas nesses espaços por conta dessas questões, né? Historicamente, a gente tem vários casos, inclusive, de mulheres muito ilustres, né, mulheres famosas que entraram para a história, né, por conta de produção científica, literária, artística ou participação política, por exemplo, e muitas dessas mulheres, sim, foram, sim, internadas em hospitais psiquiátricos, não só no Brasil, por conta de tensionar, de questionar, né, os padrões de gênero.
E além de mulheres, a gente tem também pessoas com deficiência, pessoas com questões comportamentais, pessoas neurodivergentes, pessoas em situação de rua, pessoas que faziam uso, né, de psicotrópicos. Então, todas essas pessoas que, para a sociedade naquele momento, né, se entendia que elas questionavam ou tensionavam de alguma maneira padrões do que eles entendiam que era normal, ou padrões de humanidade, de normalidade, né? A história do século XX, né, e do século XIX também é uma história muito complicada, né, nas sociedades europeias e da América também, né, a sociedade mais ocidental aí que a gente está pensando. A África eu nem, né, ouso aqui me referenciar, porque eu conheço muito pouco da história da África, infelizmente a gente, né, tem muitas lacunas de formação agora que está sendo garantida para os profissionais, para estudantes, né, acadêmicos, entender também essa parte da história da África, Ásia, mas a gente, né, geralmente só estudava história da América e da Europa, mas o quanto que nessas sociedades do século XIX, do século XX, vai ser construído todo um padrão de humanidade e normalidade muito pautado nas elites brancas, de classe média, cristãs, né, e que daí quem não estava dentro desse padrão, né, quando eram pessoas que não eram de elite, né, muito vinculada a essa ideia de trabalho, né, de produtividade na fábrica, no âmbito do trabalho, né, da lógica capitalista, e as mulheres dentro dessa função delas, que era cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, quando as pessoas fugiam dessas lógicas, né, não cumpriam seu papel social, digamos assim, elas eram vistas como anormais, como patológicas, como doentes, né, e daí todas elas iam acabar, muitas delas acabavam sendo segregadas nesses espaços, nessas instituições. Pessoas, né, da comunidade LGBTQIA+, também, epiléticos, pessoas que tinham transtornos psiquiátricos, pessoas que faziam uso de drogas, pessoas em situação de rua, então todas elas segregadas aí. As imagens são muito fortes, eu não trouxe as piores, eu trouxe essa porque tem crianças também aparecendo. Porque dentro dos relatos sobre essas instituições, né, como que funcionavam, né, gente, se na verdade, as pessoas eram segregadas nesse espaço, passavam a vida inteira, nunca conseguiam sair, né? Acho que aquele filme Um Bicho de Sete Cabeças retrata bem esses processos. E muitos tinham filhos, né, dentro desses hospitais, e essas crianças nasciam e passavam a vida também dentro desses hospitais psiquiátricos, né? Daí é claro que agora, mais recentemente, nós passamos por todo um processo, né, de desinstitucionalização, né? Hoje a gente não trabalha mais nessa lógica da pessoa ser, né, internada nesse espaço e passar uma vida toda nesse espaço. Né? Mas só para a gente entender também que esses processos de humanização, eu comentei que as imagens são muito fortes, e as imagens têm crianças, têm mulheres, tem muitas pessoas negras, né? E sempre assim, sem roupa, né? Sempre muito alheias à realidade, porque a pessoa vai sendo desumanizada. Ela vai passando por um processo subjetivo de desumanização, vai perdendo a própria percepção dela enquanto sujeito, enquanto pessoa humana, que decide, que opina, que toma decisões, que tem direito à liberdade, né? E a pessoa vai se desumanizando e as pessoas e ela também vai sendo desumanizada, né? Porque quem olha para ela também vai chegar a um certo momento que não vê mais ela como uma pessoa. Todo esse processo, a gente tem várias imagens, inclusive dele sem roupa, né? Porque essa coisa também, né? Fora, claro, do contexto das culturas indígenas, mas isso eu falo dentro do contexto ocidental, onde a roupa é entendida como um símbolo de cultura, de civilidade, né? Dentro das culturas ocidentais, quando você quer desumanizar determinados grupos, você despe esses grupos, você tira essa questão, essa marca de civilidade, né? Então, nesses hospitais psiquiátricos, muitas pessoas nuas, que né, não nem essa questão né, desse cuidado, dessa questão que nas sociedades ocidentais é algo importante, né, dessa questão da privacidade, inclusive, é negado, inclusive, esse direito. E não é por acaso que nos contextos do nazismo, né, que é a próxima imagem que a gente vai ver, quando a gente vê imagens das pessoas que foram né, presas nos campos de concentração, que muitas delas estão sem roupa, né? Porque eu estou comentando exatamente sobre esse processo de desumanização. Aqui mais uma imagem bem forte, né, do contexto aí do nazismo, do contexto do Holocausto, né? A gente também teve vários segmentos sociais que muitos são daqueles que eu apontei lá no início, né? Aqui no caso, né, pessoas de determinadas religiosidades, pessoas negras, pessoas com deficiência, e daí, claro, né, uma grande porcentagem, um grande contingente né, de pessoas de cultura ou de religiosidade judaica que foram também né, segregadas, foram né, aprisionadas nos campos de concentração, passaram por processo de genocídio também. Muitas delas né, foram exterminadas, porque a ideia é de exterminar o outro, né, exterminar o diferente. E eu acho interessante sempre abordar o contexto do nazismo para a gente entender o que é processo de desumanização. Porque desumanização é construir o outro como tão diferente de mim
tão distante de mim que eu não consigo mais me identificar com ele, entender que nós temos em comum a humanidade, né? Então, normalmente esses processos de humanização, eles estão pautados pela animalização do outro, né? Como é que eu desumanizo? Eu animalizo, eu exalto é, símbolos de agressividade, animalidade, de selvageria, de falta de cultura. Então, os processos de desumanização que marcaram o período moderno, colonial e também o período ali do século XIX, século XX, eles têm algo em comum. O processo de desumanização das pessoas africanas no processo de escravização, né, no contexto de escravização, da escravização moderna, né, o processo de desumanização das pessoas indígenas no contexto de colonização, o processo de desumanização dos judeus, né, no período ali do nazismo. Então, todos eles têm algo em comum. O processo de desumanização de pessoas nos hospitais psiquiátricos, né, dessas pessoas que fugiam do padrão da norma esperada socialmente, né, dentro da lógica capitalista. Então, todas essas pessoas têm algo em comum nesse processo de humanização. Você animaliza, você relaciona essas pessoas com símbolos de animalidade, de agressividade, de selvageria, como eu tinha comentado, né? A ideia de que daí quem tem mais cultura, quem é mais humano, tem que controlar, tem que cercear, tem que decidir o destino dessas outras pessoas. A pessoa que é daí, né, da elite branca, europeia, colonial, ela vai se significando, se percebendo como mais humana, mais civilizada. Por isso o direito dela de impor os seus valores, né, e de controlar os destinos e as vidas desses outros sujeitos e sujeitas, outras culturas, outras etnias, né, outras religiosidades, no entendimento de que e daí você vai, o processo de desumanização está atrelado a um processo de objetificação, tornando que a pessoa vai deixando de ser humana, de ser sujeito, de opinar, de decidir, de ser respeitada, e vai sendo objetificada. E essa objetificação e essa desumanização é que vai dando base, né, para que quem está se colocando nessa posição de sujeito, que controla, que cerceia, que decide, inclusive para desrespeitar essas vidas. Né? Porque chega um momento que você olha para aquela pessoa e vê ela como tão diferente de você que você já não respeita mais ela, porque ela não é humana, ela já é alguma outra coisa. No contexto do nazismo, por exemplo, o processo de desumanização dos povos e das pessoas, né, judias, judaicas, se passou muito por toda uma produção de uma propaganda nazista, uma publicidade, né, a partir do cinema alemão da época e também, né, toda a propaganda, né, dos cartazes e toda, né, inclusive nos livros didáticos, né, que nas escolas alemãs da época, que retratavam os judeus como animais, como ratos, como escória, como imundície, né? Então, cada vez mais mostrando os judeus de uma forma estereotipada, de uma forma caricata, né? Bem parecendo com ratos mesmo, assim, o jeito de desenhar o nariz, o rosto, todo o discurso de ódio que se desenvolveu ali, que eles eram culpados por todos os problemas que a Alemanha estava passando. Então, é todo um processo mesmo de construção do outro como algo totalmente diferente, né? É algo monstruoso, inclusive em relação a quem se coloca como referência, né? Mas essa é uma discussão bem complexa, só que trouxe algumas questões aqui para a gente pensar, mas só para a gente refletir um pouco sobre esses processos, né? De como é que não é só segregar, né? Tem toda uma construção cultural, uma questão ideológica, de determinadas percepções que vão sendo construídas para que determinado grupo humano se entenda no direito, se coloque nessa posição de determinar o destino do outro, inclusive no sentido de exterminar esses outros segmentos sociais, esses outros grupos humanos, tá? E aqui uma foto bem forte também, a última, né, pra gente pensar um pouquinho. Essa é muito contemporânea, de 2015, né, contemporânea a todos nós, né, de um menino migrante, né, sírio, Aylan Kurd, né, que foi morto durante a travessia, por afogamento, né, durante a travessia do Mediterrâneo. Para a gente pensar que a gente vive atualmente também um processo, né, muito intenso de desumanização do outro a partir dessa questão das diferentes nacionalidades, da condição de pessoa migrante, das diferentes culturas, né, o quanto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes sem a gente perceber, a gente acaba também perpetuando ou, né, disseminando discursos que são de segregação, são discursos de desumanização, de desrespeito aos direitos humanos, da humanidade, inclusive, da condição humana de todos e todas, né? E o quanto que, na atualidade, essa crise migratória que nós vivenciamos, né, por várias questões climáticas, por questões religiosas, políticas, por própria questão, né, de desigualdades socioeconômicas entre as regiões do planeta, entre os países, né? E isso são questões históricas que também, né, aqui a gente está tendo tempo para abordar, mas o quanto que isso
criou ter uma crise migratória e o quanto que muitas pessoas e muitos países, né, eles têm um discurso retroativo, de refratário, né, em relação ao acolhimento de pessoas migrantes, né, o entendimento de que migração é um direito humano, que quando as pessoas migram porque elas estão buscando sobreviver, em busca de condições de vida melhor, fugindo de guerras, fugindo, né, de desastres naturais, né, então, na verdade, é uma necessidade para a sobrevivência. E daí, no lugar, né, de eu acolher, garantir também direitos para essas populações, né? Todo um discurso de negação, de exclusão, de transformação também das pessoas migrantes é, no, no outro, né? No sentido, estão vindo aqui para roubar os nossos trabalhos, estão tornando a nossa vida mais difícil, não gosto das pessoas por causa da sua cultura, né? Tem um discurso de xenofobia, de racismo também, e o quanto que tudo isso que a gente acaba, às vezes, né, reproduzindo sem perceber, até de forma inconsciente, vai nos vinculando a uma perspectiva autoritária e de desumanizar essas outras pessoas, né? E o resultado são, né, a perda de vidas, inclusive de crianças, né? Essa imagem é bastante forte, realmente, para a gente refletir sobre como que a gente está se posicionando em relação também a essas questões, né, das pessoas migrantes, as crianças migrantes das nossas unidades de ensino. E assim, para a gente fechar essa parte agora sobre diversidade, antes de eu fechar com vocês a parte conceitual, para refletirmos, né, o quanto que a gente tem realmente uma perspectiva inclusiva no que se refere à inclusão social e educacional, em especial educacional, né, entendendo que nós somos profissionais de educação, todos nós, né, que estamos aqui conversando a partir dessa formação, né, somos profissionais da rede municipal de ensino de Pinhais ou de outras redes também, né, o quanto que a gente é realmente inclusivo, porque o meu objetivo com essa fala é que a gente reflita que a inclusão não é algo que pode ser defendido só para determinado segmento. Então, eu tenho que entender as relações que existem nos processos de segregação, de opressão, de exclusão dos diferentes segmentos sociais e entender que não tem que o meu único caminho para me considerar realmente uma pessoa efetivamente inclusiva é defender a inclusão para todos e todas, né? É a questão da própria universalidade também da inclusão social e educacional. Então, não tem como eu defender, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência e ser contrária à inclusão de crianças migrantes, por exemplo. Né, querer que as crianças migrantes não sejam matriculadas, que elas fiquem numa escola à parte, né? Então, eu estou sendo realmente inclusiva? Ou eu, por exemplo, ser a favor, né, da inclusão de pessoas com deficiência, que daí, por isso que eu estou usando esse exemplo, que é um consenso já, dificilmente hoje alguém é realmente contrário, e ser contrário, por exemplo, que daí ainda a gente precisa avançar, né, porque socialmente ainda se tem uma dificuldade de entendimento, de defesa dessa questão, que é a inclusão das pessoas LGBTQIA+, que é um dos segmentos que eu elenquei de início, que mais tem dificuldade para se inserir socialmente nas instituições, né? Que mais é excluído, que mais é segregado, que mais sofre violações de direito, um dos grupos que mais sofre as violências, né? Então, as pessoas LGBTQIA+, elas não conseguem ficar no espaço da escola, elas são rapidamente excluídas desse espaço, né? De diversas maneiras. E no âmbito do trabalho também, muita dificuldade para se inserir no âmbito do trabalho, né, do mercado de trabalho formal. Então, sofre, e processos também de violência verbal, de violência física, também cotidianos, diários, né? As pessoas negras também sofrem processos de violência diária, processos de exclusão diária. Não basta olhar, né, nas diferentes instituições o quanto que ainda elas são majoritariamente brancas, né, ocupadas por pessoas brancas, principalmente os cargos de maior poder, de maior prestígio, que é todo também uma fotografia, né, um registro do quanto que a gente ainda tem relações altamente racistas, ou né, racializadas, racistas dentro do contexto brasileiro, né? Racistas, acho que é o termo mais adequado no que eu estou me referindo. Então, pensem, né, se vocês são aí, o quanto daqueles segmentos que vocês entendem que é importante a inclusão e defendem essa inclusão e atuam em prol dessa inclusão, né? Se eu defendo só a inclusão de pessoas com deficiência, será que eu sou efetivamente inclusiva? 25%, talvez? Se eu já defendo a inclusão das pessoas com deficiência e das meninas e mulheres, que também, né, são altamente excluídas de diversos contextos sociais, institucionais, né? Daí, se eu defendo esses dois segmentos, são 50%, né? Será que eu já consegui chegar nos 50%? Será que eu já tenho que almejar um pouquinho mais? São 75%? 100%? Será que eu defendo a inclusão de todas as pessoas, né? Das pessoas negras, indígenas, das pessoas com deficiência, das pessoas migrantes, das pessoas em situação de rua, né?
Se eu consigo defender de todos é porque eu sou realmente uma pessoa inclusiva, né? Efetivamente inclusiva. Senão eu ainda estou em processo, preciso avançar nesse processo. Então, reflito se vocês são 25%, 50%, 75%, ou estão nesse processo de chegar, né, a ser 100% realmente inclusivas. Aqui para fechar um pouquinho as questões da diversidade, aqui a parte mais conceitual, pensar que então, né, o que é diversidade? Aqui eu estou utilizando, né, uma conceituação que foi elaborada pela professora Nilma Lindo Gomes, né, que é uma pesquisadora da área da educação das relações étnico-raciais, e, e ela discute, né, sobre essas questões da diversidade, em especial a questão étnico-racial, e ela tem, né, num artigo que ela publicou numa coleção de cadernos sobre currículo, tem um que é sobre currículo de diversidade, que é da autoria dela, e desse caderno que eu tirei essa concepção, né, sobre o que é diversidade. Porque muitas vezes também a gente, enquanto educador e educadora, a gente tem às vezes uma percepção muito ingênua sobre a diversidade, e um discurso às vezes também muito ingênuo, né? A gente sempre é assim, eu sou a favor da diversidade, a diversidade é bonita, né? As diferenças são lindas. A gente tem muitas vezes esse discurso, mas a gente não entende que, ao falar de diversidade, eu também, claro, eu tô falando de inclusão, eu tô falando de diferenças, mas eu tô falando, em especial, sobre processos de construção de desigualdade, de opressão, de violação de direitos, de genocídio, e que, na verdade, falar sobre diversidade e defender a diversidade é atuar para que a gente consiga avançar no combate a esses processos, que a gente consiga avançar em uma sociedade que esses processos deixem de existir em algum momento. Que essas relações que são baseadas, que a partir da diversidade e das diferenças foram instituídas como desiguais e como opressivas, que elas em algum momento deixem de existir, né? Então, falar de diversidade também é entender que eu estou tentando, quando eu sou a favor da diversidade, da pluralidade, né? Que eu sou a favor, na verdade, de justiça social, de igualdade, de equidade, de inclusão efetiva para todos e todas, que eu sou a favor dos direitos humanos, né? Que eu não tenho posturas autoritárias. Então, também falar de diversidade é entender essa parte mais difícil, mais problemática, né? Mais pessimista, inclusive, dessa discussão, né? Essa parte difícil também, às vezes, até de elaborar, né? Então, a diversidade é a construção histórica, cultural e social das diferenças. Então, como é que historicamente, né, sociedades humanas, diferentes sociedades humanas, vão lidando com essa diversidade que existe, que as caracteriza, em relação a questões de cultura, de etnia, de fenótipo, de língua, de religiosidade, de gênero, de deficiência, de questão etária, porque a diversidade, essas diferentes formas de diferença, individual, singular, inclusive, né, cada um de nós é diferente do outro, né, enquanto pessoa humana, o quanto que essas questões, como é que isso vai sendo elaborado, significado, né, como é que essas questões vão sendo organizadas socialmente, né? Então, por isso que essas diferenças, elas são um dado, obviamente, né, mas como que cada sociedade lida com elas? Dá, dá significado para elas, utiliza elas ou para fundamentar relações de opressão, ou, né, como a gente tem feito agora mais contemporaneamente de utilizá-las para defender valores libertários, éticos, de justiça social. Porque as diferenças podem ser utilizadas, né, de diversas maneiras, tá? Então, as diferenças, elas são significadas e são organizadas e são entendidas de diversas maneiras. Por isso que a gente fala que é uma construção histórica, cultural e social, tá? E nem todas as diferenças, por exemplo, são utilizadas de base para construir estruturas de poder, estruturas de opressão. A diferença de cor de pele, por exemplo, da pele, né, negra, da pele retinta, da pele preta e da pele que é mais de origem europeia e uma pele mais branca, mais clara, ela foi utilizada ao longo do período colonial para estruturar todo um sistema de opressão, um sistema de escravização de populações inteiras que foram retiradas da África à força e trazidas para trabalhar de maneira, né, dentro do contexto de escravização, no contexto da América, da Europa, né? Então, não foi utilizado, por exemplo, né, o fato de algumas pessoas terem olho claro e outras olho escuro para se construir um sistema de opressão como esse. Então, nem todas as diferenças que a gente tem, elas são utilizadas para construir sistemas de opressão, formas de opressão. Algumas delas, ao longo da história, foram elencadas, as de gênero, as de raça, as de classe, né? Muitas vezes as questões de religiosidade, mas em especial aqui eu quero elencar três delas, na verdade, que historicamente são utilizadas para construir sistemas de opressão que vigoram até hoje nas sociedades ocidentais contemporâneas, que é a questão de raça, de gênero e de classe social.
que são utilizadas como base, né? São 3 ali são categorias de diferenciação social e que são utilizadas para sistemas de opressão, estruturam sistemas de opressão. Por isso que a gente tem que repensar o que é. A gente tem que ser a favor não das desigualdades de raça, mas da equidade e justiça social no que se refere à raça. A gente tem que ser a favor não das desigualdades de gênero, mas da equidade, justiça social, igualdade de gênero. E, ao mesmo tempo, em relação à questão de classe, a gente não pode ser a favor da manutenção de desigualdades entre ricos e pobres, entre, né, a elite e as pessoas que são oprimidas, a partir da perspectiva do capitalismo, mas a favor de justiça social, de igualdade, de equidade, que as pessoas tenham, né, condições de vida mais equânimes, mais igualitárias, né, que seja uma vida digna para todos e todas, tá? Outra questão importante, a diversidade, historicamente, ela é construída a partir de relações de poder e desumanização. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando assim, não é só falar das diferenças, são as diferenças, não é só as diferenças, é como que essas diferenças são utilizadas para instituir relações de poder e de dominação de determinados grupos sobre outros grupos, de sociedades sobre outras sociedades, de um determinado segmento sobre outro segmento social, de uma região geográfica, de um reino, de um país, de um estado sobre outro estado. Como que, por exemplo, né, os estados europeus, no período colonial, e também no século XIX, início do século XX, se utilizam das diferenças de raça, das diferenças geográficas, das diferenças de cultura e de religiosidade, para oprimir determinadas populações, em especial populações da América, da África e da Ásia. Né? Esse é um dado. Não tem como eu falar, mas eu acho que assim, não, é um dado histórico, né? Isso existiu, existem evidências históricas que isso se construiu dessa maneira. Né? Então gerou desigualdades que são, e que processos que começaram lá, mas cujas consequências a gente vivencia ainda hoje. Né? Digamos assim, a hegemonia cultural, a hegemonia econômica da Europa, né, e da América do Norte em especial, né, dos países do eixo norte e sobre os países do eixo sul, não é uma coisa, não é arbitrária. É um processo histórico, é resultado de todo um processo histórico de opressão, de desumanização, e que foi construído em grande parte sobre como que essas diferenças foram significadas utilizadas de base, de fundamento, para esses povos se acharem no direito de invadir territórios, escravizar pessoas, exterminar pessoas, explorar pessoas, né? Então é sobre isso que eu estou falando. E também a diversidade ela é utilizada para estruturar relações sociais e os processos de subjetivação. Então, quanto que essas formas de entendimento histórico, social, cultural, né, tanto contemporâneas quanto essas que chegam até nós a partir de processos, essas construções históricas, elas servem de base para que na atualidade a gente estruture relações sociais. No caso, por exemplo, de pessoas negras e não negras, o quanto que as referências que a gente tem, as ideologias, né, que permeiam o social e que nós internalizamos, elas servem de base para a gente se relacionar com as pessoas, para a gente ter relações racistas, relações desiguais, para a gente reproduzir desigualdades, né? Ou até para a gente também se constituir, quando a gente fala de processo de subjetivação, é como que a gente também se entende dentro dessas lógicas, dessas diferenciações, dessas construções de desigualdade. Qual que é o meu lugar no mundo? Qual que é a minha posição? Né? Quando a gente nasce a partir, né, de um gênero, de uma cor de pele, de uma etnia, a partir de uma classe social, a gente já é demarcado o nosso lugar no mundo, quem a gente é, do que a gente é capaz, né? Qual que é a minha função social. Então, tudo isso que a gente internaliza e que muitas vezes, né, dentro de uma lógica de liberdade, de liberdade inclusive individual, a gente questiona por que a sociedade tem que impor tudo para nós desde o nosso nascimento, tá bom? Então, aqui, daí, chegando no conceito final sobre diversidade, a partir da professora Nilma Lino Gomes, né, que é a construção social das diferenças estruturadas como desigualdades que geram processos de exclusão, segregação, relações de poder, dominação, violências e desumanização. Mas, ao mesmo tempo, a diversidade é a possibilidade de a gente entender esses processos, essas relações e atuar de outra maneira. Construir outras relações, construir outro mundo. Né? Entender as diferenças a partir de outras perspectivas, valorizar as diferenças, respeitar as diferenças individuais, de religiosidade, de raça, de etnia, de gênero, né? Subjetivas, das diferentes formas de estar no mundo, né? De ser e estar no mundo. Então, é possível construir outras perspectivas da diversidade atrelada à ideia de inclusão, né? E também para o processo de inclusão das diferentes pessoas e segmentos sociais. E para fechar a nossa conversa de hoje, conversarmos um pouquinho sobre o próprio conceito de interseccionalidade, que é um conceito também bastante
não é que ele é contemporâneo, é do século XX, né? Mas ele chega ao Brasil, começa a ter um pouco mais, né, de, digamos assim, de popularidade, né? Até mesmo na universidade, na academia, no Brasil, agora mais recentemente, nessas últimas décadas, né? Acho que a partir já mais do século XXI mesmo, né? A partir dos anos 2000, assim, né, mesmo sendo da área, né, dos estudos sobre mulheres e gênero, da área da diversidade de modo mais geral, né, agora também inserido nas discussões sobre as questões étnico-raciais, de imigração, eu mesmo só entrei em contato com o conceito de interseccionalidade agora, nesses últimos anos. Quando eu estava na universidade, já no âmbito da pós-graduação, ali, né, em 2015, 2014, 2017, estava começando a aparecer esse conceito. Né? Comecei a entender o que era interseccionalidade. Então, é bem recente mesmo, tá? Agora está um pouco mais popular, né? Até para além do âmbito da academia também, esse conceito tem se popularizado, e ele já está chegando também, né, no contexto das políticas públicas no âmbito da educação, né, então ele já está adentrando também no âmbito da discussão social mais ampla e na construção de políticas públicas, tá? Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre as intersecções, porque o conceito de interseccionalidade, ele vem de intersecção, né? E a gente vai pensar aqui um pouquinho as intersecções entre deficiência, gênero, raça, condição socioeconômica, tá? Para a gente entender o que é interseccionalidade. Primeiro, a intersecção é quando duas coisas se cruzam, né? Duas coisas se encontram. E tem a ver com isso também. Mas vamos ver se eu consigo explicar para você de uma maneira didática. Então primeiro, para a gente falar sobre interseccionalidade, a gente tem que entender que existe diversidade dentro da diversidade. Quando a gente fala de diversidade, que também às vezes é uma percepção que a gente precisa repensar, mas vamos partir dessa percepção que ainda é muito ampla e hegemônica, que a diversidade são esses segmentos que a gente nomeou aqui desde o início da fala, que passaram por processos de exclusão, segregação, desumanização, né? Que são as pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas, mulheres, meninas, pessoas migrantes, né? Que passam por esses processos. E daí, quando a gente fala da diversidade dentro da diversidade, a gente está dizendo que dentro desses grupos sociais, não dá para olhar eles de maneira homogênea. Que há diversidade dentro da diversidade, que as diversidades se atravessam, uma atravessa a outra. Essas diferenças se interconectam, às vezes a partir dentro de um mesmo grupo social, e às vezes a partir da experiência de uma única pessoa, inclusive. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas com deficiência, não dá para falar que é um grupo homogêneo. Dentro das pessoas com deficiência, tem diferenças que as caracterizam, né? Existem pessoas com deficiência crianças, pessoas com deficiência jovens, pessoas com deficiência que são idosas, adultos e adultas. Existem pessoas com deficiência negras, brancas. Existem pessoas com deficiência que são brasileiras, que são europeias, que são estadunidenses. Existem pessoas com deficiência intelectual, outros que têm deficiência física, sensorial. Então, na verdade, o grupo de pessoas com deficiência é muito heterogêneo. É marcado por várias pluralidades, diferenças, né? E também desigualdades. Porque, assim, quando a gente começa a analisar o acesso aos direitos e às violências que acometem as pessoas com deficiência, também não são iguais para todas as pessoas com deficiência. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa branca, é um homem, você vai passar por menos processos de exclusão social e de violência. Agora, quando é por quê? Porque você não vai ser vítima do racismo, do sexismo, da misoginia, você é vítima do capacitismo, né? Da discriminação, do preconceito social, que se dá em relação a pessoas com deficiência. Mas se você, além de ser uma pessoa com deficiência, você também é uma mulher negra, você vai ser vítima de diferentes formas de segregação e de discriminação social. Você vai ser vítima do capacitismo, do racismo e do sexismo. Você vai sofrer violência porque você é mulher, a partir das questões de gênero, né? Vai sofrer violência porque você é uma pessoa negra, e exclusão também social porque você é uma pessoa negra, e ainda vai sofrer as violências, a violação de direitos, as exclusões diversas, porque é uma pessoa com deficiência, que vai ter dificuldade muitas vezes, né, de acessar diversos espaços, vai ser vítima de capacitismo, que é né, discriminação e o preconceito com base na questão né, da deficiência. Então, várias questões aqui vão marcar a tua vida, né? Assim como quando a gente fala da população negra, né, ela também não é igual. Tem várias questões também que são diversas, desde as questões dos tons de pele, porque existem diferentes tons de pele negra no Brasil, né, que é um país bastante miscigenado. A questão de que tem pessoas negras que tem homens e tem mulheres negras, né? Quando a gente compara também a questão de violação de direitos, violências, as mulheres negras também acabam né, sofrendo mais. A violência, os homens negros também né, são vítimas assim. Um contingente enorme. Mas aqui vamos pensar a questão salarial, por exemplo, né? As pessoas negras, quantitativamente, se a gente for levantar dados, né, pegar os dados dos mapas de violência, né, dos levantamentos de desigualdade, as pessoas negras ainda ganham menos que as pessoas brancas.
de modo geral, né? E daí, se você pegar dentro da população negra homens e mulheres negros, as mulheres negras ganham menos do que os homens negros. Então, essas questões que a gente precisa pensar que existe diversidade dentro da diversidade. E quando a gente fala de diversidade dentro da diversidade, a gente está falando também de desigualdades dentro da desigualdade, tá? Então, é sobre isso que eu estou comentando aqui com vocês, né? Tentando refletir um pouquinho com vocês. Só para problematizar aqui uma questão, que eu vou só jogar aqui para vocês pensarem, mas aí em outro momento a gente pode aprofundar, que é problemática também essa ideia de falar da diversidade como se fosse determinados grupos sociais, tá? A diversidade, ela é relacional. As diferenças são relacionais. A diferença não está no outro. A partir do momento que eu acho que a diversidade, a diferença é o outro, eu já estou me colocando numa posição de autoritarismo, de que eu sou a referência. E isso é muito problemático, né? Então, a diversidade e as diferenças, elas estão em todos nós, né? Porque eu sempre comento assim, eu sou diferente de vocês e vocês são diferentes de mim. Então, por isso que eu falo que ela é uma relação, né? A partir do momento que a gente se coloca como referência, eles são diferentes. Não, eles não são diferentes, são diferentes de mim, mas eu quando me comparo a eles, eu sou diferente deles. Então, eu não sei se essa questão é uma questão meio complexa, né, epistemologicamente, mas tomar bastante cuidado, achar que diversidade é falar dos outros. Diversidade é falar das relações, das diferentes segmentos sociais, das diferenças humanas de modo geral, global, que nos caracterizam a todos nós, tá? Então, vamos lá, para o próximo slide. Então, aqui já tentando entrar um pouquinho no próprio conceito de interseccionalidade, né? O que é a interseccionalidade, então, né? É a interação entre dois ou mais fatores sociais que definem uma pessoa. Questões de identidade, como gênero, etnia, raça, deficiência, localização geográfica, ou mesmo idade, afetam uma pessoa separadamente. Ao contrário, não afetam, desculpa, gente, né? Não afetam uma pessoa separadamente. Ao contrário, combinam-se de diferentes formas, gerando, né, diferentes formas de inclusão ou de segregação social. Quanto mais eu estou atrelada, enquanto pessoa humana, a valores, a princípios, a identidades que são hegemônicas, que são valorizadas, que já têm garantia, né, de inclusão social, de respeito, de não violação de direitos, mais eu sou uma pessoa privilegiada. Então, se eu sou um homem branco, heterossexual, da elite, nossa, eu já estou assim, né, numa posição de privilégio enorme, porque já me é garantido, só por essas posições que eu ocupo, várias questões ali de direitos, de inserção social, de referência. Agora, se eu sou uma pessoa que sou uma pessoa negra, sou uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, sou uma pessoa com deficiência, tudo isso ao mesmo tempo, porque a gente é tudo isso ao mesmo tempo, mas eu vou ter violação de direitos, tá? Então, como que as questões das identidades, né, tanto para situação de privilégio quanto de segregação, de exploração social, de desprivilégio, elas se perpassam, se acumulam numa mesma pessoa. E às vezes mudam ao longo da nossa vida também. Porque às vezes eu posso ser uma pessoa que sou branca e sou mulher, e ao longo da minha vida eu posso sofrer um acidente e em algum momento daí eu passo a ser uma mulher branca com deficiência. Né? Algumas coisas podem também, né, algumas condições dessas identidades, dessas posições sociais que a gente ocupa, também são elas intercambiáveis ao longo da vida, assim como uma questão hoje de identidade de gênero. A gente pode, né, é atribuída a nós uma identidade de gênero ao nascimento, mas essa identidade de gênero a gente pode tensioná-la e transformá-la também ao longo da nossa vida, né, de diversas maneiras, tá? Aqui, né, da onde que vem esse conceito de interseccionalidade que hoje está tão popular, tão famoso, né? Ele é uma contribuição do feminismo negro. Importante a gente pensar também, né, entender, até saber o quanto que as teóricas, os teóricos, né, mas em especial as teóricas, né, dos estudos de gênero, dos estudos sobre mulheres, dos estudos feministas, né, das epistemologias feministas, desenvolvem também questões importantes para o avanço, né, da reflexão social, da reflexão política, da reflexão pedagógica, educacional contemporânea, né? Eu não trouxe aqui nessa apresentação, né, mas quando eu fiz essa fala presencial eu abordei até as próprias intersecções ou os próprios diálogos ali, epistemológicos dentro dessas áreas. Porque os estudos, por exemplo, sobre a questão da deficiência, em determinado momento, eles se nutrem das categorias que foram desenvolvidas pelos estudos feministas, né, pelas teóricas feministas, para conseguir também defender, por exemplo, o modelo social da deficiência, para falar sobre opressão social. Assim como os estudos da questão, né, de opressão de classe, né, a partir ali dos estudos marxistas, do materialismo histórico, também dão base para a gente pensar a opressão, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, assim como os estudos daí a partir, né, do feminismo negro, a partir da perspectiva, né, da questão racial em especial, nos dá depois esse conceito da interseccionalidade para a gente pensar
vários tipos de opressão, né? Não só a questão de raça e de gênero, mas também a questão de social, de classe social, a questão, né, de deficiência, entre outras formas, né, de diferenciação e de opressão social que foram estruturadas historicamente e socialmente, né? Então, esse conceito, ele entra em uso a partir, né, lá nos Estados Unidos, a partir da década de 80, né, no finalzinho da década de 80, uma professora e jurista, né, afro-americana, Kimberly Crenshaw, e depois, né, a partir dos estudos dela, esse conceito vai ganhando espaço nos estudos, primeiro a partir, né, do feminismo negro, dos estudos sobre as questões das mulheres negras, depois vai ganhando espaço, né, também em outros campos de, de questão social e política e acadêmica, né. E só antes de eu passar também para o próximo slide, lembrar aqui também que, no que se refere às questões das mulheres, as questões, né, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, para além também dos movimentos sociais, né, que se organizaram politicamente, né, tiveram vários tipos de atuação, que esses movimentos também ganharam espaço nas universidades. Conforme esses segmentos sociais que historicamente tinham sido excluídos desse espaço, né, de produção de conhecimento acadêmico, de produção de pesquisa, de ciência, conforme essas pessoas foram conseguindo acesso a esses espaços, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, né, as pessoas LGBTQIA+, o quanto que a inserção dessas pessoas revoluciona esses espaços, transforma esses espaços, porque daí essas pessoas começam a trazer as suas demandas, suas perspectivas, as suas questões também para serem objeto de reflexão acadêmica, de produção científica. E por isso que depois vão se desenvolvendo, né, os estudos sobre as questões, né, do racismo, os estudos sobre as questões negras, os estudos sobre as mulheres, sobre os feminismos, as epistemologias feministas, que tensionam a própria lógica da ciência, que é percebida como androcêntrica masculinista, né, vão tensionando esses valores hegemônicos muito vinculados a um determinado ideal de pessoa humana, né, que se constrói na modernidade, né, e também no século XX, a partir dessa perspectiva europeia, branca e da elite, né? E dos homens, né? Dessa elite masculina, europeia e colonial. Aqui acho que uma imagem que ajuda a gente, assim, né, a visualizar o que seria a interseccionalidade, né? Então são essas várias circunferências, né? Acho que esse é o nome correto, né? Quando é só a linha é o círculo, aqui é a circunferência, se não me engano, não sei se estou falando, eu estou trocando. Mas essas diferentes, né? Círculos, agora eu não se lembro, gente. Acho que eu estou fazendo confusão, mas, né? Como que essas coisas estão interconectadas? A questão de raça, de orientação sexual, de deficiência, de nacionalidade, todas elas interconectadas a partir de uma mesma pessoa, né? Porque a gente é tudo isso ao mesmo tempo. E todas essas questões se cruzam na nossa identidade, no que a gente é, como a gente se apresenta para o mundo, como é que o mundo nos significa, nos localiza, né, a nossa posição social, nossas possibilidades de atuação social também. Aqui uma outra imagem para exemplificar, né? Então aqui a gente tem uma pessoa humana, eu peguei uma imagem de uma pessoa, né? Daí eu escolhi uma aqui para a gente refletir um pouquinho sobre como que várias questões podem demarcar essa subjetividade, né? Essa identidade dessa pessoa, que é uma menina, então a idade ela ainda é uma menina. E isso vai mudando também, é cambiável ao longo da vida dela, né? Então, uma menina. Daí a gente não tem certeza aqui se ela é numa condição socioeconômica mais da elite, mais pobre, né? Mas pode ser de uma ou de outra. Ela tem uma identidade de gênero, uma menina, né? Foi entendida como menina, também isso também pode transformar ao longo da vida dela. Ela tem uma condição intelectual de neurodesenvolvimento, ela pode ser uma criança típica, ou neurodiversa, né? Pode ter uma deficiência intelectual ou não, né? Ela tem um repertório linguístico cultural, pode ser que ela seja uma criança migrante, que veio de um outro país, de uma outra cultura, que traz um outro repertório linguístico e cultural diferente do hegemônico no Brasil, que é o brasileiro. Ou não, ou ele é brasileiro e tem o nosso repertório linguístico e o nosso repertório cultural. Mas se ela veio de uma outra região do Brasil, ela já pode ter um outro repertório linguístico e cultural em relação a essa região onde, né, aqui nós estamos localizados, que é o Sul, Paraná, região metropolitana. Ela pode ter uma condição, ela tem uma condição física, né? Ela tem uma deficiência física que daí a gente consegue perceber, é visível. Então, como que tudo isso a gente precisa entender nessa mesma menina? Tudo isso a atravessa subjetivamente, corporalmente também, né? E o quanto que para eu trabalhar com essa criança na sala de aula, na sala, né, de atendimento educacional especializado, né, na sala de recursos, eu preciso pensar essas questões de forma interseccional. Eu não posso trabalhar só ali, ela tem uma deficiência física. Vou trabalhar em prol, né, dela conseguir avançar na sua inclusão social nesse sentido. Não, ela também precisa pensar também na inclusão dela em relação à questão de gênero, de repertório, de condição intelectual, de cor, porque é uma menina negra, né? Ela tem uma cor e uma cor barra raça, ela é uma menina negra, né, perceptível, tem o cabelo crespo.
Então, como que essas questões todas eu preciso pensar? Não adianta eu só atuar em prol da sua inclusão a partir, né, enquanto uma pessoa que tem uma deficiência física, e, por exemplo, não entender que ela passa por vários processos de exclusão, de violência e discriminação por ser uma menina negra. E passa por questões de racismo, de sexismo, né? Então não tem como eu atuar só em prol, porque daí a gente está voltando lá para aquele início da nossa conversa, que parece que a gente só vai lutar por uma daquelas bandeiras, ou por um daqueles segmentos. E às vezes a gente não tem como fazer isso, porque a pessoa traz vários daqueles nela mesma, numa única pessoa, num único sujeito, numa única sujeita, né? Então só para a gente refletir sobre. Aqui já fechando a minha fala, então, nós tivemos aqui, né, as referências bibliográficas, sempre faço questão de trazer, né, a partir de quais autores e autoras a gente está aqui dialogando. Eu aprendi também com os pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos da área da diversidade étnico-racial, né, que é importante também trazer a imagem das pessoas, porque a gente vai mostrando que, né, elas têm cor, elas têm gênero, elas têm raça, e é importante, né, se a gente está num processo, né, de valorização da diversidade, das pluralidades, de inclusão, a gente também inclui nas nossas referências, nossas leituras, nos nossos repertórios, pessoas que têm diferentes perspectivas, né, falam a partir de diferentes lugares, têm pertencimentos diversos, né, pessoas, mulheres, homens, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, né, mas em especial dando espaço mais para esses grupos que historicamente foram segregados, foram marginalizados, inclusive desse espaço de produção de conhecimento e de interlocução, né, acadêmica, conceitual. Então, o conceito de interseccionalidade aqui é pensado a partir da professora Carla Acotirene, né, que é uma referência nos estudos aqui sobre negritude, sobre essas questões no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, esse livrinho faz parte daquela coleção Feminismos Plurais, que vocês têm nas unidades. O que é deficiência, né? Que é um texto que eu utilizei para pensar um pouco sobre as relações entre gênero e deficiência, que eu não acabei abordando aqui, a partir da professora Débora Diniz. A professora Nilma Lino Gomes, que eu citei ao longo da minha fala, né? No texto dela sobre indagações sobre o currículo, diversidade e currículo, que tem numa coleçãozinha de livros, né? Que foi mandado pelo MEC, que fala sobre currículo, um deles é sobre currículo e diversidade. E os dois profissionais aqui, né? A professora Anaí Guedes Mello e o professor Adriano Henrique Nuremberg, que também discutem as relações entre as questões de gênero, em especial, e de deficiência. Que eu não abordei tanto nessa minha fala, mas quando eu fiz essa fala para públicos presenciais, eu consegui falar mais, mas é que eu tinha um tempo maior, né? Agora eu tive que pensar o que era realmente essencial para essa fala. Então, quero agradecer, né, pela oportunidade, né, junto aqui à gerência da educação da AGAI, né, que é a gerência de apoio à inclusão, né, por ter me convidado aqui para contribuir com essa unidade temática, com essa discussão sobre as relações entre diversidade e inclusão. E espero que, né, que a gente avance cada vez mais, né, nesses entendimentos, nessas questões, na rede como um todo. Muito feliz de poder também discutir essas questões na rede como um todo, não somente, né, com o público que trabalha especificamente com a educação especial, né, e com as comissões da diversidade a gente também tem avançado nessa discussão, mas agora tem a oportunidade de discutir essas questões com quem está em outros contextos, né. Então, obrigada e bons estudos para vocês.